de aprender algo muito gratificante. E quem já sabe vai poder rever algo gratificante. A gente está entrando no capítulo 2 de Efésios, no versículo 1. Olha lá, vamos lá, vamos ler para mim, Efésios 2. A gente vai ler do 1 ao 4. Hoje nós vamos aprender esses 4 versículos. Então, fique atento. Olha para o teu irmão e fala assim: não fala comigo. Preste atenção na palavra. Glória a Deus. Desliga o celular. Agora é hora de você prestar atenção na palavra. Vamos lá? Vamos ler comigo? Vamos lá todos juntos? Vamos ler aqui no telão mesmo? Vamos lá? Bem forte. E vos... Opa, tem outra versão que diz assim: ele vos deu vida, que é a minha está aqui. Tem aí? Vamos ver se essa vivificou. Gostei. Essa versão é mais simples para a gente ver. Tem o mesmo sentido, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga comigo, mas Deus, mais forte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Glória a Deus. Irmãos, Ele nos deu vida. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: Ele te deu vida. Que vida é essa? E eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo está falando para os Efésios da vida, da condição humana sem Deus, porque a condição humana sem Deus é morte. Amém? A condição humana sem Deus é morte, mas não é uma morte física, é uma morte espiritual. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os Efésios que Jesus nos deu vida, porque essa condição humana é impossível viver sem Jesus. Todo aquele que vive sem Jesus, sem Deus, é morto, é uma pessoa morta espiritualmente. Aonde está isso, pastor? Eu falo para vocês: tudo começa em Gênesis. Repita comigo: tudo começa em Gênesis. Olha para o teu irmão e fala assim: tudo começa em Gênesis. A gente tem que voltar no livro de Gênesis, e lá no capítulo 3, no versículo 6 de Gênesis, a gente tem a morte espiritual do homem. E é sobre isso que o apóstolo Paulo, na carta de Efésios, está falando dessa vida e dessa morte. A condição, a morte do homem vem em Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E também deu ao seu varão para comer, seu marido, e ele comeu. Versículo 7. Tá bom? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que aconteceu então? Eles romperam. A ordem era: no dia que você comer, você vai morrer. Não era assim a ordem de Deus?
no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Então Adão e Eva, quando eles perderam essa conexão espiritual, eles foram expulsos do paraíso. Por quê? Porque eles perderam a conexão, eles morreram espiritualmente. Deus falou que eles iam morrer, e essa morte não é uma morte física, é uma morte espiritual. Veja bem, o que Deus colocou, vamos lá, mais de 1000 árvores lá no jardim, e só uma que não podia tocar, e era naquela uma que eles tocaram. E diferente se Deus falasse assim, ó, só toca nessa aqui, viu? Mas nessas 1000, mas não. Então toda vez que a gente rompe a conexão espiritual, a gente morre espiritualmente. Morte na Bíblia é perder a conexão com Deus. Amém, irmão? Morte na Bíblia é o homem perder a conexão com Deus. Porque até de morte no Novo Testamento está escrito, ele se relaciona à morte de um cristão como dormir. Não é morte de morrer, é dormir. Dormir, então dormindo em Cristo, dormiu. Não é, irmão? Então, a gente não morre quando a gente fecha os olhos. Um cantor lá infartou, morreu. Não morreu. E dormiu. Glória a Deus, irmão. Que ele abriu, ele fechou e abriu lá. Glória a Deus, irmão. Porque a morte na Bíblia é o quê? Perder a conexão com Deus. Vamos lá, vou fazer essa pergunta aqui para vocês. O que é morte? Perder a conexão com Deus. Perder a conexão com Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, pode voltar lá, que ele nos deu vida, ele te deu vida, ou seja, por quê? Porque você estava morto. Então, até mesmo a gente fala assim, mas o cara vai para o inferno. Eu tenho medo do inferno. O que é inferno? Inferno é estar longe de Deus, irmão. Nada mais que isso. Tem pessoas que têm imagem do inferno, lá tem um cramunhão lá com tucano, um tridente, está pegando fogo, né? E uma gritaria, pode até ser, amém, pode até ser. Mas a razão do inferno é estar longe de Deus, é o abandono de Deus. Amém? Então, quando o homem está longe de Deus, ele está morto. Quando o homem perde a conexão com Deus, ele está morto. Ele é considerado morto. Então, o fechar os olhos aqui não quer dizer cura. Mas estar longe de Deus, perder a conexão com Deus, por isso que Jesus na cruz, quando ele está na cruz, ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele perdeu a conexão com Deus ali, porque estava todo o pecado do mundo nas costas dele na cruz. Todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E ali então, ele perde a conexão com Deus, porque ele se fez maldição por nós, naquele momento, para que nós estivéssemos aqui com vida hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Então, a gente, resumindo isso, nesse contexto que o apóstolo Paulo está dizendo, a gente entende que o homem não está doente precisando de cura. O homem, a humanidade, não está doente precisando de cura. O homem precisa de vida. A humanidade precisa de vida. Precisa de ressurreição. Posso ouvir agora? Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, ele nos deu vida. Ele nos deu vida estando com as mortes, nos vossos delitos e pecados. Na minha versão está nas transgressões, delitos.
Diga comigo, transgressões. O que é transgredir? Ou violar, tá aí, violação, né? Essa morte acontece quando a gente transgride e peca. O que é transgressão? Transgressão, se você quiser anotar aí, é violação de mandamentos. Transgressão é você violar um mandamento. Tem um mandamento ou delito, né? Qual delito que você foi culpado? Delito do crime. Ou seja, você transgrediu, você violou um mandamento. Quem está entendendo? E qual o mandamento que o homem violou? Para que a gente peque, a gente tem que violar o mandamento de Deus. Qual que é o maior mandamento de Deus? Amar a Deus acima de todas e amar o próximo. Jesus disse que cumprindo esses dois mandamentos, o resto você cumprir. Quando a gente viola esse maior mandamento, que é o amor, a gente está transgredindo e aí a gente está aberto para pecar. Todo pecado, repita comigo, todo pecado começa com a transgressão de uma lei. Todo pecado. Toda vez que você peca, você transgrediu uma lei. Não tem como. Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai obedecer Ele. Se você ama a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, você vai fazer tudo que agrada a Ele. Amém? E se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai perdoar Ele. Amém, irmão? Amém. Então, se você deixa de amar, e o que diz o livro de João 15, 21? Eu acho que é isso. João 15, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Glória. Irmãos, todo pecado, ele começa com uma transgressão. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês estavam mortos nos vossos delitos, nas vossas transgressões de um mandamento, e a violação dos mandamentos, e nos vossos pecados. O que é o pecado? Vamos fazer aquela perguntinha básica de escola bíblica dominical. O que é pecado, irmão? Pecado são ações, falas e pensamentos que ofendem a Deus. Vamos lá? Pecado são ações, falas e pensamentos que ofendem a Deus. Então, e aí a gente vendo de trás para frente agora, tudo aquilo que eu penso, falo e ajo, e estou agindo, e está ofendendo a Deus, isso é pecado. Mas começa com uma transgressão. Então o apóstolo Paulo está dizendo: ele te deu vida quando você estava morto nos vossos delitos e nos vossos pecados. E o que gerou a transgressão? Como que começou essa transgressão, irmão? O que é transgressão? Violação dos mandamentos. Violação dos mandamentos. O que é transgressão? Violação dos mandamentos. O que gerou essa violação dos mandamentos? Não foi o pecado. Vou perguntar de novo. O que gerou? A gente está dizendo aqui, a gente estava morto nos nossos delitos, vamos lá, delitos. E? Bom. De novo, a gente estava morto em quê? Os nossos delitos e pecados.
mim, o livro, os livros mais importantes da Bíblia é Gênesis. Tudo está em Gênesis. Se você quer saber tudo, Jesus está em Gênesis, tudo está em Gênesis. É muito importante vocês lerem Gênesis, entenderem, porque ali explica tudo. A maioria da Bíblia está explicada em Gênesis. Veja bem, quem gerou a transgressão foi o diabo, irmão, que é o pai da mentira que estava lá em Gênesis. Ele que fez com que Eva comesse o fruto, não foi? Onde está isso? Gênesis 2,16. Gênesis 2, fala para mim aqui. Gênesis 2,16. A gente vai ver como começou essa transgressão. Tudo isso, irmão, para você entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Na íntegra, para você sair daqui com a sua mente renovada. Glória a Deus. Isso aqui é mais que um culto de ensino, isso aqui é um discipulado. Glória a Deus, irmão. Vamos lá. Quem que gerou essa transgressão? É o diabo, que é o pai da mentira. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus me deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerá livremente. Versículo 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque no dia que delas comeres, certamente Deus falou a verdade? Sim. Agora, vamos lá, Gênesis 3,4. Gênesis 3,4. Vamos entender o que Satanás, o que o diabo fez, para que a gente transgredisse a lei e ali gerasse o pecado. Olha lá. Então a serpente disse à mulher: é certo que não? Então, irmão, para transgredir o pecado, o diabo é o pai da mentira. Ele distorce a verdade de Deus. Porque essa morte que Deus estava falando era morte física. É o afastamento. O que eu falei? Que morte nas escrituras é perder a conexão com Deus. E a partir do momento que o homem peca, transgride a lei e entra no pecado, eles morreram espiritualmente. Houve uma morte espiritual, que a morte na Bíblia é perder a conexão com Deus. Quem está entendendo? Então, qual que é a estratégia do diabo até hoje? Distorcer a verdade. Ele te mostra alguma coisa que parece ser verdade, mas é mentira. Até hoje, as pessoas caem na tentação, porque ele mostra uma aparência, mas no final é uma morte. Ele distorce. Não é bem assim. Você não vai morrer. Que não vai morrer. Não, querido. Ele está distorcendo até hoje. A mentira da serpente até hoje é: Deus não é bom. Porque se ele fosse bom, ele não colocaria essa árvore aqui. Não, Deus não é bom. É que ele está escondendo algo da gente. A serpente, irmãos, ela usa essa estratégia até hoje para que o homem morra, se distancie de Deus, colocando na cabeça das pessoas que Deus não é bom, que Ele está escondendo algo da gente. Ele está escondendo. Deus é um estraga-prazer, porque aquilo que eu quero fazer, as pessoas entram para ir na igreja e falam assim: eu não vou para a igreja, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Assim não é. Qual que é a ideia dessas pessoas que estão lá fora, que não vêm aqui, porque aqui não pode fazer? Porque Satanás, estrategicamente, fala para eles: você vai morrer, não vai poder fazer nada. Sendo que o maior prazer de um filho de Deus é fazer a vontade do Pai. Você viu, amém? A estratégia da serpente de Satanás é que a gente busque o prazer no mundo, não nas coisas de Deus.
O que Satanás está dizendo? Olha, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Vocês estavam mortos e não deu vida. Versículo 2. No quais andaste outrora. Vocês estão fazendo a vontade da carne. A mentira de Satanás é distorcer a verdade de Deus. Diga comigo, a mentira de Satanás é distorcer a verdade de Deus. E como é a verdade de Deus, irmão? A verdade de Deus é que Ele é a fonte verdadeira do prazer. Amém? Quando nós estamos na presença dEle, fazendo a vontade dEle, nós somos satisfeitos. Posso ouvir um amém? Amém. Porque o vazio que a gente tem dentro da gente só é completo com as coisas de Deus. Esse vazio, esse buraco que todos homem tem, que todos nós temos, o mundo preenche com os prazeres do mundo, com a vontade da carne, mas nunca vai preencher. Por quê? Porque esse vazio só é preenchido com a vontade de Deus. Esse vazio que a humanidade tem não preenche com nada. Pode droga, sexo. Eu sou livre, vou fazer tudo que eu quero satisfazer, eu quero ser feliz. Não é isso que a humanidade fala? E aí, começa com droga, com sexo, bebida, tudo que tem vontade, mas ele nunca vai satisfazer. E um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. É ou não é, irmãos? Então o apóstolo Paulo está dizendo que esse vazio não vai se fazer com nada. Por quê? Porque esse tamanho de buraco é infinito. Vou repetir para você: o tamanho do vazio do homem é infinito. E o infinito só é preenchido com um Deus que é infinito. Amém. Porque você pode notar, irmão. Teve um rapaz que chegou na igreja e falou assim: pastor, não vai dar para você não ser crente, não, eu quero ser livre. Eu sou livre. Eu quero ter minhas escolhas. Sou muito jovem. Aí o pastor chegou para ele e falou assim: qual é o teu nome? João, você escolheu o teu nome? Ele falou: não. Ah, tá. Seus pais, quem são? Fulano e ciclano. Você escolheu os seus pais? Ele não. Tá bom. E onde você mora? Você mora aqui no Anhanguera? Não. Você escolheu nascer aqui no Anhanguera? Por que você não escolheu nascer em Paris? E agora você quer escolher como você vai viver a sua vida? Como assim? Você está entendendo, irmão? As pessoas querem uma liberdade de fazer o que eles querem, mas eles nunca tiveram isso, irmão. Porque a liberdade a gente tem em Jesus. Quando a gente está conectado com Deus. Quer ser feliz, irmão? É só se conectar com Deus. Felicidade não está no casamento perfeito, não está naquele carro que você quer comprar, naquela casa, no serviço dos seus sonhos, no trabalho. Não. A felicidade está quando você preenche esse vazio, porque você estava morto no seu delito e no seu pecado. E esse vazio é infinito. Se você começa com maconha, você vai com cocaína, depois você quer mais. Começa com sexo, depois você quer mais sexo, depois você quer mulher, você quer. A pessoa gosta de mulher, depois gosta de homem, depois gosta dos dois, depois gosta de novinha, depois gosta de criança. Você está entendendo o que o pecado faz? Porque não vai satisfazer. Aí a pessoa vira escravo do seu prazer. Porque para ter prazer, ele vai ter sexual, ele vai ter que ver aquela cena. Para tirar a ansiedade, ele vai ter que comer. Para
Quem está entendendo? Mas quem é conectado com Deus é feliz com o simples prazer de ter aqui dentro preenchendo tudo. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, preenche tudo que está vazio aqui dentro. Dê glória a Deus. Vamos salvar irmãos, que Jesus é maravilhoso. Versículo 2: nos quais vocês andavam outrora, nos quais vocês andaram. Como assim andaram? O que é esse andar, irmão? O que o apóstolo Paulo está tentando dizer nisso? Nos quais vocês tinham um estilo de vida. Ele está falando com um povo agora que é salvo. É um povo gentil, que está em Efésios, que foi salvo. Amém? Ele está falando para esse povo: vocês andavam nesse estilo de vida. Para vocês entenderem, andavam nessa mentalidade. Vocês andavam nessa cultura. Você vê, irmão, que ser filho de Deus, estar aqui hoje, nós temos outra cultura, é uma cultura do reino dos céus. Vamos ouvir um amém? Amém. Ser um cristão é estar em contramão com as coisas do mundo. Por isso que você não pode trazer as coisas do mundo para a igreja. Porque a gente andava outrora, agora não anda mais. A gente tinha um estilo de vida, agora nós temos outro estilo de vida. Não é que nós viremos religiosos, piedosos, agora virou crente. Não! Nós somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. A nossa mentalidade é a mente de Cristo. É contrária ao mundo. Nós temos um estilo de vida. O nosso comportamento, a nossa atitude é uma atitude cristã, não mundana. Posso ver, amém? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando você andava, alguém pensa para andar? Você pensa para andar, amigo? Você pensa para andar? Você pensa para andar? Se for andar agora, você já pensou para andar? A gente não pensa para andar por quê? Porque andar é natural, não é? Não é natural andar. E é interessante que a ciência diz que 95% do que a gente faz é inconsciente, é automático. Você já aconteceu isso com você? Você faz alguma coisa e vai falar: não, eu esqueci o que eu ia fazer. Aí você está fazendo alguma coisa, não automático. Porque às vezes eu estou no carro, irmãos, e falo: já cheguei. Falo: como que eu cheguei até aqui? Aconteceu comigo. Quem dirige, acontece muito. Você tem uma rotina, você está: caramba, eu já cheguei aqui. Você não viu o que aconteceu no mundo. Porque 95% das nossas ações, elas são inconscientes. Elas são no automático. Isso a ciência comprova. A gente vê isso o tempo inteiro. Não é verdade? Quando você desce o controle para a tua casa, às vezes você nem sabe por onde você passou, porque você já está em casa. Né? Ou então chega no teu serviço, porque virou uma rotina. Então, o andar, ele é natural, ele é inconsciente. E ali ele está dizendo, no quais vocês andavam inconsciente também. Vocês faziam as coisas do mundo, bebiam, cheiravam, usavam droga, faziam sexo, consciente. Era natural. Às vezes você não estava nem pensando. Era normal. Amém, irmão? Amém. Vocês estavam andando conforme o curso deste mundo. Porque, olha só, eu acho muito interessante cada palavra da Bíblia, irmão. O curso. O que é o curso, irmão? É a direção. É o fluxo. Essa mentalidade mundana hoje, ela tem um fluxo, ela tem uma direção que leva o jovem, leva aquele que não tem a Cristo para uma direção, e a gente andava junto. Amém? Não, presta atenção que hoje essa aula é pesada, viu?
pesada no sentido de batalha espiritual, de conhecimento. Porque muitas vezes você está aqui na igreja e você não tem a noção o que Deus te livrou. Você não tem a noção. E às vezes você está aqui na igreja com vontade de fazer as coisas no mundo. E isso é muito perigoso. Porque, olha só, segundo o curso desse mundo, então quer dizer que o mundo espiritual, para quem não tem Cristo, ele está indo numa direção, num fluxo. Para você lembrar bem, é como se fosse um rio. O rio não faz um curso. Esse rio está te levando, está levando as pessoas inconsciente. Elas estão indo para o inferno, porque elas estão fazendo a vontade, estão transgredindo a lei. Lembra que é transgressão? Elas estão pecando, mas elas estão, às vezes, inconscientes, porque elas já nasceram com o pecado, elas não têm a consciência do que é, e elas estão sendo levadas por essa mentalidade, essa cultura. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, dos quais você é. Agora, quem é salvo, quem entendeu e abriu os olhos, o cara, não vou querer ir para o precipício. Não. Eu vou remar contra. Por isso que a vida do cristão, guarde isso que eu vou falar, pelo amor de Deus, a vida do cristão é remar contra a maré. Quando você vê o mundo apontando tudo para lá, não é de Deus, irmão. Faz ao contrário. Por isso que a gente é perseguido. Posso ouvir um amém? Quando você vê a mídia, o sistema falando, isso aqui, compre isso, isso é a verdade, esse aqui é bom. Irmão, cuidado. Porque nós vivemos um curso, todo mundo está apontando para o lugar, vai. Aí a gente está igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida está levando. Segundo o curso deste mundo, direção. E o que a Bíblia fala de mundo? Toda vez, quando Paulo está dizendo de mundo, é o sistema. Você está entendendo? Não é o mundo que ele está dizendo, é o sistema, é a mentalidade. Irmãos, mas Satanás, ele rege uma mentalidade no mundo. Qual é essa mentalidade? Que tudo que transgride a lei é bom. Tudo que pecado é gostoso. Então faça o que tiver vontade de fazer, você faz. Brigue por mais dinheiro, porque o dinheiro compra a felicidade. Então faça tudo o que vier. Isso, irmãos, que é curso do mundo. Quem está entendendo aqui? Coloca a mão na sua mente e fala assim: Senhor, lava minha mente com a tua palavra. Glória a Deus. Nós precisamos ser renovados de mente. Nós precisamos ser renovados porque esse curso, e quem determina o curso deste mundo, irmão? A lista. Segundo vamos ler. Príncipe da potestade. Príncipe da potestade. Príncipe, não é só príncipe, é príncipe da Potestade. Não, ele é príncipe. Satanás ainda sendo chamado de príncipe. Por quê? Príncipe é filho de rei, mas aqui esse sentido de príncipe não é que ele é filho do rei. Esse sentido de príncipe é de princípio, primeiro, principal. Ou seja, ele foi o primeiro a causar a rebelião. Ele é príncipe. Quando ele estava lá no céu, ele foi o primeiro a causar a rebelião. Falou: você quer ser igual? Foi expulso. E levou um terço. Então, esse príncipe é ele que determina o curso. Olha a batalha espiritual aqui. Agora Efésios 2 fala de batalha espiritual, que todo crente tem que saber. Que onde você anda, que está ouvindo, sentir a potestade do ar. Por quê? Ele está dizendo aqui, ó, essa potestade, esse primeiro, quando fala potestade, ele está dizendo sistema, príncipe da potestade, ou seja, o primeiro de um sistema. Não é um demônio. Potestade não é um demônio. Demônio a gente expulsa aqui, ó. Sai, Jesus, sai, magia, chuva. Isso é demônio.
pior é a potestade, porque ele age na mente. Qual que é a potestade que está agindo e a potestade age numa região, numa cultura? Quem está entendendo? Então todo mundo daquela região faz isso. Todo mundo daquela região pensa assim. Todo mundo daquela região age daquela forma. Quem está agindo ali é uma potestade. Porque a potestade é um sistema. Então, o segundo príncipe, ou seja, esse primeiro, segundo príncipe, ele está chamando de Satanás de príncipe, ele foi o primeiro a fazer a rebelião, e ele é o príncipe, ele comanda essa potestade, esse sistema, essa mentalidade que atua aonde? Potestade nos ares. Eu não sei o que você já ouviu alguém fala assim, nossa, o amor está no ar. É quando a menina fica namorando, está gostando, nossa, está no ar. É o mesmo estilo, por exemplo. Parece que está tudo no ar. Caramba, a gente está respirando a mesma coisa. Essa potestade, essa cultura maligna, ela está no ar. Todo mundo está pegando, todo mundo está fazendo. Inconsciente, eles estão andando, eles não estão pensando. Vamos fazer isso, vamos. A moda agora é a gente fazer isso, não fazer isso. Não, porque fulano, você viu lá o show de fulano, de ciclano, eles estão usando isso, vamos usar isso. A moda agora é homem se vestir de mulher se vestir de homem. Não tem, por que você se veste assim? Eu me sinto bem. Não, porque a potestade está dando curso. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Essa potestade, essa mentalidade está agindo nos ares, irmão. Então, quem não é filho de Deus vai andar no curso. Então, as meninas vão começar a falar menino com menino. Daqui a pouco, os caras já não querem mais pegar água, já quer pegar novinha de novinha, vira pedófilo. É a potestade, irmão. E aí, essa potestade vai denegrir a imagem de Deus, porque ela é tudo contrário à palavra. Então, casamento não existe mais. Vamos se ajuntar, e aquela potestade começa a agir na cultura das famílias, e as famílias já não dão importância para casamento, já tem um amor livre, que a mulher pode ter outros relacionamentos, o homem também. Porque ninguém é de ninguém. Porque é uma potestade. Quem está entendendo a palavra de Deus? Você está entendendo como é forte isso? Porque o que age é uma potestade que está dominando do espírito que agora. Olha a potestade de novo. Do espírito, do espírito. Vamos lá, 1, 2, 3. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aonde que eles atuam? Aonde que eles atuam? Desobediente. Aqueles que desobedecem a palavra. Aqueles que não têm conhecimento. Olha para a pessoa que fala assim, ele não atua em você. Dá uma glória a Deus por isso. Irmão, nós somos filhos de Deus. Esse Espírito, ele atua no mundo. Por isso que a gente é contrário, não pode atuar na gente. Porque todo espírito não tem corpo, amém? Se é um espírito, não tem corpo, amém? Amém. Concorda com quem concorda? Amém. Então esse espírito, ele precisa usar alguém. Se é um espírito, ele não tem corpo, ele usa quem tem corpo. E ele vai usar quem? O filho da desobediência. Aí sabe o que acontece no teu serviço? Tem um filho da desobediência. Aonde você mora, teu vizinho tem um filho da desobediência. Ele vai usar aquele para te atingir. Vai usar a boca daquele abençoado. Viu, irmão? Vai usar ele. Porque ele não pode te usar, porque você é filho de Deus. Mas ele vai usar a boca de alguém para poder fazer com que esse potestade atua na tua família. Ele vai usar a boca de alguém no teu filho.
escola, xingando ele. Ele vai usar a boca de alguém para falar mal de você, para provocar você. Quem está entendendo? Porque é o filho da desobediência. E todo filho da desobediência, o espírito maligno, ele atua onde? Nesse filho da desobediência. E esse filho lá no teu serviço tem um filho da desobediência. Que você passa por, você sente, tem que sentir essa potestade. Que não é ele. Ele está sendo usado. E essa boca, ela está atuando na vida de alguém, filho, em nome de Deus. Essa é a luta espiritual. Essa boca vai fazer com que quer que você peque. Ele vai abrir assim no celular. Olha que eu recebi, viu? Olha essa mulher aqui. Olha esse vídeo. Vem cá. E aí, vamos fazer tal coisa? Não, ninguém fica sabendo. Quem está entendendo? Porque o Espírito precisa de um corpo, irmão. E esse Espírito pega o filho da desobediência para atingir a gente, para abusar do teu filho, da tua filha, para inculcar na mente dela num desenho que ela está vendo na internet, para que ela desvie, para que ela ande no curso desse mundo. Quem está entendendo? Então, aquela palavra que aquela criança recebeu na escola, se a gente não perceber e não quebrar isso, aquela criança vai criar traumas, feridas. Quem está entendendo? E aí, uma criança abusada, ela vira um abusador. A gente consegue formar o caráter de uma criança até os 5 anos. Por isso que durante os 5 primeiros anos da criança é importante a presença dos pais. Porque ali, naqueles 5 primeiros anos, está formando o caráter dela. E se nesses 5 anos ela foi abusada, ela foi xingada, ela foi maltratada por um filho da desobediência, ela vai replicar isso na vida dela. Quando chega alguém na igreja aqui que foi abusado, que foi maltratado, ele encontra Jesus limpa ele, dá vida para ele. E aí ele passa a ser um filho de Deus. Por isso a importância nossa, como cristão, da gente proclamar a verdade de Deus e a libertação. Posso ouvir um amém? Amém. Porque Satanás não é um onipresente, é Deus que é onipresente. Satanás, ele usa potestades, bocas, para falar, para que você transgrida e que você peque. Vamos ouvir um amém? Quem está entendendo? Satanás, então, ele usa essa potestade, a cultura do inferno, essa mentalidade, que aí a criança ou a pessoa na escola, ele tem um espírito de rejeição, que ele foi rejeitado pelo pai, ele foi rejeitado pela mãe, filho da desobediência. E aí ele começa a passar essa transgressão, ele foi abusado. Qual é essa mentalidade? A mentalidade de rejeição, mentalidade de abuso, mentalidade de corrupção. Nossa, todo mundo é corrupto, no Brasil tem corrupção. O que é isso? É uma potestade que já virou um estilo de vida. Você está entendendo? É o curso deste mundo. Todo mundo vai e é corrupto. Todo mundo que entra lá é corrupto. Então isso aí é uma forma automática de Satanás atuar. Inconsciente também. E todo mundo que entra nesse sistema faz isso. Porque é uma potestade. É uma potestade. Então, irmãos, esse discipulado que a gente está, que vocês estão vendo aqui, é uma renovação da mente de vocês. É uma mudança de mentalidade que a gente está tendo. Eu prefiro que você venha aqui no quinta do que você venha no domingo. Foi de coração, tá? Porque isso aqui é mudança de mente, irmão. Porque não conta. Você dá glória, aleluia, sair e ficar fazendo as mesmas coisas lá. Você não vai cair de novo em pecado, não. Aqui é mudança. Porque a gente só deixa de pecar quando a gente muda a nossa mente. A gente muda o nosso estilo de vida. A gente não aceita mais essa potestade que fala, eu sou filho de Deus. Não é porque eu fui abusado que eu vou abusar. Não.
eles agem com violência, eles denigram, eles. Por quê? Porque eles foram tratados assim. O homem só está replicando, porque a potestade fala: replica, não faça isso. Usa, maltrata, violência, fuma, cheira, se entrega ao sexo. É a potestade. Filhos da desobediência. Nos filhos da obediência, Satanás não atua, deu glória. Então o que ele faz? Ele usa as bocas, ele joga as mentiras. A mesma mentira de Gênesis. Ele distorce a verdade. E nós precisamos estar firmados aonde? Aonde é uma pessoa está firmada? Glória. É por isso que você tem que estar firmado na palavra. Porque quando Satanás vem, a gente tem que usar a. Por isso que num culto desse, você está sendo firmado na. Por isso que o discipulado é importante para que você aprenda a. Porque Satanás ele vai vindo, ele vem jogando as mentiras. Versículo 13. Rapaz, já é movimento. Foi demais, olha aqui hoje assim. Entre os quais também todos nós andamos. Todos nós andamos. Todos nós estávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dispensa, e éramos por natureza filhos da como também demais. Entre quais também todos nós andamos outrora. Então, como que nós estávamos? Nós estávamos mortos. Lembre-se que a gente estava morto. O que é morto? Desconexão com Deus. Perder a conexão com Deus. Então, só tem duas opções. Aqui Paulo só está dizendo que para a humanidade só tem duas opções. Ou é vivo ou é. Ou é vivo ou é. Ou você está vivo ou você está morto. Existe muito morto? Pouco morto? Essa pessoa está um pouco morta. Não, essa aí está morta. Essa está mortíssima. Existe isso, irmão? Não existe. Ou é morto, ou é vivo. Essas opções que o apóstolo Paulo dá é morto. E essas opções, a pessoa morta, ela faz duas coisas. Tem a inclinação da carne. E essa inclinação da carne, o que é? É uma natureza caída. Ela tem vontade. Todos nós aqui temos vontade na nossa carne. Amém, irmão? Amém. Quando você vê uma pessoa no caixão, aquela já acabou a vontade, não tem vontade nenhuma. Mas nós nascemos com essa natureza caída de pecado, de fazer a vontade da carne. E quando a gente fala vontade da carne, são os desejos. Você tem que separar os desejos da carne com as necessidades da carne. Quanto a necessidade da carne? Comer é uma necessidade da carne? Sim. Comer demais em excesso. Comer de tudo que você vê pela frente. É uma necessidade da carne? Não. É o quê? Uma inclinação para você transgredir a lei. Amém? Glória a Deus. Beber é uma necessidade da carne? Agora, se embriagar, encher a cara, é uma necessidade? Não. É uma inclinação para você transgredir a lei. Quem está entendendo? Porque a vontade da carne é assim, não posso fazer nada. Não, calma. Outra, sexo é uma necessidade da carne? Agora você tem uma vida dissoluta, sem regras, desobedecendo às ordens de Deus. Aí é uma natureza caída, que é o excesso, é uma transgressão da lei. Quem está entendendo? E aqui ele fala, fazendo a vontade da e dos. Então não é só da carne, é do. E quando que a gente faz a vontade do pensamento? E aqui a vontade do pensamento, ele está dizendo de sonhos. Quando você sonha, tem um sonho de ter uma empresa.
É fazer é um pensamento seu? É pecado? Não? E quando o meu pensamento eu estou pensando naquele trauma, naquela ferida emocional que eu tive, levando isso comigo para ferir outro. Não. Você está entendendo? Eu fui ferido e estou com ferir outro. Pensamento, eu quero fazer a vontade do meu pensamento. Fizeram comigo, então eu vou dar o troco. Isso daí é a vontade da carne dos pensamentos. Então, e aí está dizendo, por natureza, filhos da ira. Então os filhos da desobediência, eles são inclinados para essas duas coisas. Diga comigo, carne e pensamentos. E aí, o que acontece? Nós somos escravos das nossas vontades carnais. Se a gente não se cuidar, todos nós somos escravos da nossa carne. Por quê? Aí Jesus disse: aquele que crê em mim, verdadeiramente sereis livres. Por que ele disse isso, verdadeiramente? Porque há uma falsa opinião de que liberdade não está em Jesus, está em fazer a vontade da carne. Mas ser livre verdadeiramente está em Jesus. Por quê? Porque aonde está o Espírito, aí há liberdade. Ele está comigo, aonde está o Espírito? A liberdade. Liberdade não está em fazer a vontade da carne e os pensamentos. Você tem vontade da carne? Sim. Tem ou não tem? Sim. Está vendo? Glória a Deus. Você tem vontade de pensamento também? Sim. Mas você tem uma terceira coisa. Guarde isso que eu vou falar. Isso aqui é primordial. Todo filho da ira só tem duas inclinações: carne e pensamento. Quem é filho de Deus, através da salvação, tem a terceira opção. Você tem o Espírito Santo. Amém? A gente vai ter todo dia a vontade de inclinar a nossa carne para os nossos pensamentos, mas tem uma terceira voz dentro de nós que diz: não faz isso. Tem uma terceira voz dentro de você que vai dizer assim: não, isso não me agrada. Vai orar. Tem uma terceira voz dentro de você todo dia que vai dizer assim: isso não me agrada. Eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu nunca te desampararei. Que é o Espírito Santo que faz a gente andar de uma nova forma, não uma forma do mundo, que faz a gente ter um curso no reino de Deus, porque éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Qual que era a nossa herança de direito? Era a ira de Deus. Pastor, mas Deus não é amor? Irmão, por ser Deus de amor, Ele se ira. Você já se percebeu? Quanto mais a gente ama, dentro da gente também tem umas revoltas. Quando você vê alguém, um pedófilo, dá uma ira. Quem é uma criança aqui? Quem é uma criança pode amar um pedófilo? Bater ira, não vai? Não dá uma ira? Como o cara desse fez isso, cara? Um bebê, cara. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Filho da ira, irmão, porque a ira de Deus é despejada, porque Ele é justiça, irmão. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele ama tanto que Ele fala assim: cara, você é filho da ira, você está indo para esse curso, você está indo para o inferno. Mas Ele é tanto amor, por isso que Ele também se ira. Deus se ira, irmão. A ira de Deus quando cai sobre o homem, a ira de Deus quando cai sobre uma nação. Mas, versículo 4, para nós terminarmos, hoje não vai ter pergunta. Vamos lá, versículo 4. Mas Deus, vamos lá, irmão, deixa o peito assim, irmão. Fala, mas Deus. Esse versículo resume tudo, amor de Deus, a graça. Mas é tudo aqui, irmão.
Mas Deus, como Ele nos amou, através de Jesus, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então, esse mas Deus, você pode completar. Eu posso completar, mas Deus veio atrás de mim. Mas Deus me perdoa. Mas Deus não queria que eu vivesse assim. Mas Deus, quanto mais eu entendo essa condição caída, mais eu entendo esse amor de Deus. A gente era tudo isso, mas hoje a gente tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo, mas Deus, vocês andavam nesse curso, não andem mais. Não faça mais a vontade da carne. Agora vocês têm o Espírito Santo de Deus. Cuide dos seus pequenos, cuide dos seus filhos. Porque eles estão sendo, todos os dias tem alguém falando, eles estão ouvindo, eles estão vendo alguma coisa desse mundo. Para que a mentalidade, a potestade, o estilo de vida deles mude. E fica com o curso desse mundo. Mas nós estamos aqui nessa noite, porque o nosso estilo de vida é contra esse mundo, o sistema. Por isso que nós somos cristãos. Posso ouvir um amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?